Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Jamerson Costa e este é o terceiro vídeo da série Trompete para Iniciantes. Se você ainda não viu o primeiro e segundo vídeo desta série, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir antes de assistir esse vídeo aqui. Neste vídeo eu vou falar sobre respiração. Já sabemos quais são as partes do trompete, sabemos segurá-lo e como produzir o som no instrumento. Agora vamos falar de uma das coisas mais importantes do instrumento de sopro, que é a respiração. Vamos aprender a desenvolver a nossa respiração para tocar trompete. Guarde bem esta frase: o combustível do som é o ar. Vejamos, se um carro tiver com pouco combustível, ele vai percorrer uma distância menor do que se ele estivesse com muito combustível. Se ele estiver com muito combustível, ele vai percorrer uma distância maior. Mesma coisa com o som. Se pegarmos uma boa quantidade de ar, vai nos ajudar a ter mais eficiência na hora de tocar trompete. Geralmente, quando eu peço para as pessoas respirarem profundamente, elas fazem dessa forma. Ou seja, elas levantam a parte superior do corpo para respirar. De alguma forma, ao longo da vida, elas esqueceram a maneira natural de respirar. Observe um bebê quando respira. Não é somente com essa parte superior, é com toda a área pulmonar, melhor dizendo. Quando a gente pensa em respiração, a gente não só deve pensar com essa parte aqui de cima. Tem que pensar com o todo, preencher todo o pulmão de ar. E isso que vamos estudar. Eu gosto de pensar da seguinte forma: eu divido minha área pulmonar em três partes: a parte baixa, a parte média e a parte alta. Porém, isso é só uma forma de pensar, porque elas estão interligadas entre si. Não tem como literalmente eu separar essas partes. Eu não consigo somente preencher a parte do meio, ou a parte de baixo, ou a parte de cima. É impossível, elas estão interligadas. Quando uma pessoa que respira somente levantando esta parte de cima ou somente a parte de baixo, ela está dando mais ênfase àquelas partes. Porém, para ter uma respiração eficiente, é necessário que eu pense no pulmão como um todo, no meu sistema respiratório como um todo. Ou seja, preenchendo toda a parte do pulmão. Não só a parte de cima, ou do meio, ou a de baixo. Para isso, geralmente, eu gosto de dar um exemplo de uma garrafa vazia. Eu quero encher essa garrafa de água. A primeira coisa que acontece quando a água entra na garrafa é o quê? É ficar no meio, em cima ou embaixo. Obviamente que é embaixo. Ou seja, eu não consigo só preencher a parte do meio da garrafa ou só a parte de cima. A água, obviamente que ela vai preencher primeiro a parte de baixo e gradualmente, quanto mais água eu coloco na garrafa, ela vai preenchendo toda a garrafa, começando de baixo até o topo, até em cima. Dessa forma, eu penso a respiração de baixo para cima, de forma que preencha todo o meu pulmão. Agora que sabemos como o ar deve se comportar nos nossos pulmões, temos que ficar atentos a dois aspectos. Primeiro, deixar o nosso corpo relaxado para permitir que uma maior quantidade de ar entre nele, ou seja inalada. Isso inclui também observar os ombros. Geralmente, quando a gente está tenso, os nossos ombros ficam levantados. E no trompetista, que segura o instrumento, geralmente ele fica tenso assim. Então é fundamental observar se ele está relaxado, com os ombros também relaxados. E o segundo aspecto é na hora de expulsar este ar dos pulmões. Para isso, eu vou utilizar a musculatura abdominal.
dessa forma. Porém, não devemos pensar somente na contração dos músculos da frente. Temos que pensar num todo, como se fosse um balão que estivesse enchendo e secando ele dessa forma aqui, apertando. Vejamos de novo. E é muito interessante também que a força tem que ser para o centro, pensando sempre em contrair para o centro do abdômen. Quanto maior a contração, maior vai ser a velocidade do ar. No geral, para notas mais graves, minha contração é menor. E na medida que as notas forem subindo, a minha contração vai aumentando gradualmente. Exemplo. A contração bem pouca, bem leve mesmo. Agora eu vou fazer uma contração com mais força, gradualmente. Observe que tudo que eu falei de respiração se resume em duas coisas: em relaxar e contrair. E esta vai ser basicamente duas coisas que a gente vai pensar na hora de tocar: relaxar e contrair. Agora eu vou te dar ferramentas para você desenvolver a tua respiração. São 4 exercícios e é muito importante que a gente faça esses exercícios utilizando o metrônomo, que inclusive é uma ferramenta que vai nos acompanhar a vida toda de músico. É importante saber que nos próximos exercícios, enquanto a gente estiver pegando ar, ou seja, inspirando, a gente vai fazer isso pela boca e também vai soprar pela boca, vai soltar o ar pela boca. E vai ser necessário que quando a gente estiver inspirando, nós pensamos na letra O ou O, dessa forma. A nossa boca vai fazer o formato da letra O. É importante também saber que não deve-se ter ruído, ou seja, esses ruídos é um sinal de que o ar está encontrando muita resistência para entrar, ou seja, tem que ser livre. E o primeiro exercício vai ser soltar todo o ar dos pulmões em 6 batimentos e quando chegar no 6, você simplesmente relaxa. Bem, é só relaxar o corpo e deixar o ar entrar naturalmente. Vamos lá? 60 batimentos por minuto. Novamente. Mais uma vez. De novo. Bem, acredito que vocês perceberam que de forma natural, quando estava no número 6, quando nossos pulmões estavam precisando de ar, ou seja, tinha pouquíssimo ar nos pulmões, e quando vocês relaxaram, o ar naturalmente veio para baixo. E todo o pulmão foi preenchido de baixo para cima. E este exercício é muito importante para nos ensinar este pensamento, essa forma de pensar na respiração, de baixo para cima e preenchendo completamente. Agora, os próximos exercícios vão ser praticamente para treinar o nosso corpo a pegar uma maior quantidade de ar, estando relaxado e expulsado de forma eficiente. Lembrando que devemos somente pensar em 2 aspectos:
em relaxar o nosso corpo enquanto estiver inspirando e contrair enquanto estiver expirando. Então é somente relaxar e contrair. Com o metrônomo a 60 batimentos por minuto, novamente, vamos fazer o segundo exercício. Nesse exercício, eu vou inspirar em um tempo e expirar em outro tempo. Vou inspirar mais 2 tempos e expirar 2 tempos. E sucessivamente, até 6. 1, 2, 2, 3, 3, dessa forma. No exercício número 3, nós iremos inspirar somente em um tempo e gradualmente iremos inspirar em um, expira em um, inspira em um, expira 1, 2, 1, 1, 2, 3, dessa forma. Agora, no quarto e último exercício, nós iremos inspirar em um tempo e expirar em um. Inspirar em 1 e 2 e expirar em 1. E inspirar 1, 2, 3 e expirar em 1. Ou seja, todas as vezes que a gente for soltar o ar, vai ser em um tempo, até o número 6. Fazer todos esses exercícios sentado, porque quando estamos começando, geralmente a gente fica tonto e eu não quero você caindo por aí. Bem pessoal, esse foi o nosso assunto respiração, e se te ajudou de alguma forma ou se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora eu vou te convidar para o desafio 30 dias para iniciantes. São 30 rotinas de estudos diários guiados por mim, ou seja, onde eu toco e você repete, e eu vou tecendo alguns comentários importantes ao longo da rotina para te ajudar. Mas antes disso, assiste ao último vídeo desta série. E se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha com os amigos. Obrigado, até a próxima!